Arruinada por culpa do ex-marido, uma enfermeira relutantemente aceitou cuidar de um milionário moribundo, mas ao ouvir a conversa da esposa dele com o médico, Ana Alves trabalhava como enfermeira em uma clínica. Seu marido, André, era uma boa pessoa, mas sofria de vício em jogos. Eles moravam em um apartamento de 2 quartos comprado com financiamento. Tinham 2 filhos gêmeos, Elisa e Augusto, de 6 anos, que precisavam ser alimentados e vestidos. Ana se esforçava ao máximo para prover sua família com tudo necessário, mas seu salário de enfermeira não era suficiente para pagar todas as contas e as dívidas acumuladas. André continuava jogando, ignorando os apelos e lágrimas de sua esposa e as enormes dívidas que tinham. Todos os dias, Ana tentava levar seu marido para o caminho certo, sempre sem sucesso. André, até quando? Outra vez está até tarde no computador? Você tem uma família. Nossos filhos estão crescendo e você continua com os jogos como se não tivesse deixado os brinquedos, exclamou Ana. Ana, não estou aqui sem fazer nada. Estou ganhando dinheiro, defendeu-se André. Ganhando dinheiro? Sério? Eu não vejo dinheiro, só chegam contas e as dívidas aumentam. Você prometeu parar de jogar, mas nada muda, explodiu Ana. Me dê um pouco mais de tempo. Vou me recuperar logo. Haverá um torneio importante, vou ganhar e pagar todas as dívidas. Quantas vezes mais você só promete? Estou cansada de viver com o medo constante de que cortem a luz ou o gás, de que venham os cobradores. Quero uma vida tranquila, não está a que temos agora. Mas estou tentando, Ana. De verdade, quero mudar minha vida. Mas é tão difícil. Então você precisa se esforçar mais. Largue os jogos e arrume um trabalho de verdade. Já chega de viver no mundo virtual, é hora de voltar ao real. Está bem, Ana. Vou tentar, prometeu André mais uma vez. E como de costume, não cumpriu sua promessa. Já na noite seguinte, voltou a fazer uma pequena aposta, e depois quis jogar pôquer online, mesmo que fosse só por diversão. E assim continuou. Na verdade, eles já deviam muito a muitas pessoas, e cada vez se afundavam mais no poço das dívidas. O pior era que os credores e cobradores de dívidas os ligavam constantemente, ameaçando tirar tudo deles, incluindo o único apartamento onde moravam todos juntos. Cada vez que o telefone tocava com um número desconhecido, Ana sentia um calafrio. As conversas com os cobradores eram sempre as mesmas, mas nem por isso mais fáceis. Olá, Ana. Você pegou um empréstimo no Banco Capital? Perguntavam sempre os credores, mudando apenas os nomes das instituições financeiras. Sim, peguei, mas estou pagando todo mês, começava Ana, sabendo perfeitamente onde aquela conversa levaria. Você paga, mas não é suficiente. Perdeu vários pagamentos. Tem uma dívida e foram impostas multas por atraso. Para se colocar em dia com os pagamentos, deve pagar mais, incluindo as multas. Mas não posso pagar mais, meu salário não permite. Sabemos o valor do seu salário, mas você devia ter previsto isso ao pegar o empréstimo. O aumento nos pagamentos é por sua culpa. Se tivesse pago em dia, como estipulado no contrato, não teria que pagar mais. Então, é completamente sua culpa. E se não aumentar os pagamentos, seremos obrigados a ir à justiça e solicitar a penhora de todos os seus bens para a posterior venda. Não, por favor. Não façam isso. Tenho 2 filhos pequenos, preciso mantê-los de alguma forma. Então pague sua dívida em dia e não atrase o cronograma. Venda algo dos seus bens por conta própria para que não tenhamos que fazê-lo. Nesse caso, você não terá direito de escolher o que vender. Vou pensar, prometia Ana. Pense rápido, o tempo corre. Esta semana vamos ligar novamente, e continuaremos ligando até que se coloque em dia com os pagamentos. Ana se sentia emocionalmente esgotada e impotente diante desses problemas. Sabia que para salvar sua família, precisava ajudar seu marido a se livrar do vício. Uma noite, quando voltava para casa depois de um longo dia de trabalho, André ligou e disse que tinha perdido todo o dinheiro em outro jogo. Ana, sinto muito, mas perdi todo o nosso dinheiro. O quê? Como pôde? Conversamos sobre isso recentemente, você me prometeu, começou a gritar Ana.
Ela apertou o punho com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu sei. Mas, não pude me controlar. Esta foi a última vez, eu estava certo de que ganharia, desculpou-se André. A última vez? Sério? Quantas vezes já ouvimos isso? Continuou gritando Ana. Você não está cansado das suas próprias mentiras? Entendo que você esteja zangada. Eu também estaria zangado no seu lugar. Mas você não está no meu lugar. Sim, estou zangada, muito zangada. Tínhamos planos para esse dinheiro, e agora desapareceu. Prometo que isso não vai acontecer de novo. Vou encontrar uma maneira de consertar isso. Para que fazer promessas vazias se você sabe que não vai cumpri-las? Para você, jogar palavras ao vento já é algo habitual. E agora, novamente, tenho que pensar em como sair dessa situação. Não sei o que fazer, já não tenho forças nem vontade de continuar limpando suas bagunças e nos tirando dos apuros em que você sempre nos mete. Isso foi a gota d'água para Ana. Ela percebeu que não podia continuar vivendo assim. Desesperada, decidiu buscar ajuda com um psicólogo muito anunciado. Olá! O que a traz aqui? Há algo que a preocupe? Perguntou o psicólogo à visitante que timidamente se encolhia perto da porta. Olá, cumprimentou Ana. Tenho um grande problema familiar. Me recomendaram o senhor como um bom psicólogo familiar, mas não sei se poderá me ajudar. Vir até o senhor é minha última tentativa de salvar minha família. Obrigado. Fico feliz em saber que recomendam meus serviços, respondeu o psicólogo com um sorriso. Em que posso ajudá-la? Vamos tentar ao menos abordar seu problema. Meu marido joga frequentemente em cassinos online, aposta em casas de apostas e perde todo o nosso dinheiro. Além disso, para tentar recuperar o que perdeu, pede dinheiro emprestado a conhecidos e a empresas que concedem microempréstimos. Como resultado, estamos afundados em dívidas. Não consigo pagar uma dívida quando já surge outra. Temos 2 filhos e meu salário de enfermeira não é suficiente para cobrir as dívidas do meu marido e manter as crianças. Por favor, diga, há alguma maneira de meu marido se livrar desse vício? Perguntou Ana com esperança. O vício em jogos é um problema sério e requer tratamento profissional, explicou o psicólogo. A ludopatia é uma forma de dependência comportamental, não química. O principal método de tratamento da ludopatia continua sendo a psicoterapia, que tem o maior nível de eficácia comprovado por pesquisas. Mas como posso convencer meu marido a fazer um curso de psicoterapia? Ele não acredita que isso seja um vício e se recusa a fazer algo a respeito, disse Ana tristemente, começando a duvidar do sucesso de sua empreitada. A questão de buscar ajuda de um psicoterapeuta é sempre muito delicada. Você terá que mostrar certa paciência e tato. Deve expressar sua preocupação de maneira calma e sugerir buscar ajuda de um especialista de forma gentil e não insistente. As pessoas viciadas costumam rejeitar a ideia de ter um vício, então você deverá ser persistente. É importante escolher o momento adequado para falar, preferencialmente em um ambiente tranquilo e não durante o jogo. Não tente impor sua opinião durante uma discussão. Esteja preparada para a resistência dele, mas continue apresentando argumentos convincentes a favor de consultar um psicoterapeuta. A propósito, não é necessário dizer que vão ver um psicoterapeuta. Podem dizer simplesmente que querem consultar um psicólogo. Acredite, para muitos isso soa menos ameaçador. Há alguma outra solução? Se não falarmos especificamente do meu marido, mas da família em geral? Há várias opções para resolver o problema. Uma delas é que você ou seu marido encontrem um trabalho melhor remunerado. Também podem solicitar ajuda a serviços especiais ou organizações beneficentes. Mas isso só neutraliza as consequências e não resolve o problema em si. Por isso, recomendo fortemente que leve seu marido a sessões de psicoterapia. Obrigada. Vou tentar convencer meu marido a vir a uma sessão com o senhor, mas duvido muito que isso funcione. André rejeita todos os meus pedidos relacionados ao vício em jogos. Começa a gritar e fazer escândalos imediatamente. Dito isso, Ana deixou o consultório. Ao chegar em casa, Ana pensou por muito tempo nas palavras do psicólogo. Quando seu marido voltou tarde da noite, ela tentou iniciar uma conversa com ele. André, precisamos conversar seriamente.
Ana, estou muito cansado. Amanhã tenho que acordar cedo para ir ao trabalho, então preciso dormir. Tenha consideração, vamos deixar as conversas para o fim de semana, reclamou André. Você sempre diz a mesma coisa, e quando chega o fim de semana, começa a gritar que tem um único dia livre na semana e tem direito a descansar. Depois pede para esperarmos até as férias, mas quando chega o período de férias, inventa novas desculpas, e assim indefinidamente. Por isso, vamos conversar aqui e agora, ou seja, imediatamente, declarou Ana com determinação. Você sempre tem algo que te incomoda. Está sempre me atormentando e incomodando como uma mosca chata, gritou o marido, perdendo a paciência. E o que mais posso fazer? Acariciar sua cabeça pelo seu comportamento? Agradecer porque não há com que alimentar as crianças por causa das suas perdas no cassino online? Já deveríamos estar pedindo esmolas, e tudo por sua culpa. Você gasta não só seu dinheiro, mas também o meu, até mesmo os benefícios das crianças. Você se dá conta do que está fazendo? Não tem nem um pouco de vergonha? Já chega. Você me esgotou, rugiu André. Não tenho mais forças para suportar isso. Até aqui cheguei com você. Nós te esgotamos? Com o quê? Com o fato de que às vezes as crianças passam fome? Então por que você teve filhos se não pensava em gastar um centavo com eles? Gritou Ana, finalmente perdendo a calma. Todos os nossos problemas são por sua culpa. Meu salário e a pensão seriam suficientes para alimentar as crianças. Por isso, vou pedir o divórcio. Que se dane tudo, gritou André e, batendo a porta com força, saiu do apartamento. Ana suspirou de alívio. Não teria suportado outra das explosões de raiva de seu marido, com quebra de pratos e destruição de tudo que encontrasse pelo caminho. As crianças já estavam acostumadas com as frequentes brigas dos pais e, ao primeiro sinal de conflito, se trancavam no quarto. Cada vez que André perdia mais dinheiro, Ana tentava apelar para sua consciência. André, o que você está fazendo é incompreensível. Já não posso suportar como você continua gastando nosso dinheiro em cassinos online e em apostas. Isso se tornou um problema muito sério. Ah, Ana, não seja tão chata. É só um entretenimento, não estou fazendo nada de errado, dizia seu marido, cansado dos constantes reproches. Entretenimento, André? Mal conseguimos chegar ao fim do mês e você continua gastando dinheiro nesses jogos estúpidos, explodiu Ana. Temos coisas mais importantes em que precisamos gastar dinheiro. Temos 2 filhos para alimentar, vestir e calçar. A creche também custa dinheiro, e não podemos solicitar mais ajudas porque, segundo nossa renda oficial, não nos qualificamos como uma família necessitada, embora estejamos endividados até o pescoço e as crianças não vejam nada disso. Vamos, Ana, relaxe um pouco. Sei quando parar. Está tudo sob controle. Sob controle, André? Acorde. Você mesmo acredita nas mentiras que conta a todos? Não há controle algum, já que você perde a maior parte da nossa renda e também joga com empréstimos. Você nos meteu em dívidas enormes e nem sequer tem escrúpulos em usar o dinheiro dos benefícios infantis. Por favor, pare de jogar. Não podemos aguentar mais, suplicou Ana. Olha, entendo que você esteja preocupada, mas estou tentando ganhar uma grande soma para pagar todas as dívidas de uma vez e garantir um futuro sem preocupações para nós. Você não entende e só me distrai com seus eternos reproches. Isso me tira da minha concentração, por isso não consigo ganhar. André, você está em seu juízo perfeito? Você tem um vício e, pelo visto, a culpa das suas perdas é minha? Você deve entender que seu comportamento não é normal. Precisamos encontrar uma solução para esse problema. Talvez consultar um especialista ou nos unirmos a um grupo de apoio para pessoas com problemas de jogo, sugeriu Ana. Você está dizendo que estou louco? Rugiu André. Um especialista? Vocês me deixam louco com suas constantes reclamações e lamentos. Este é meu dinheiro, se é para falar nisso. Eu o ganho e tenho todo o direito de gastá-lo como quiser. Você não tem esse direito. Você tem filhos e é obrigado a sustentá-los. Tudo bem que você não pense em mim, mas não tem o direito de privar seus filhos. E quem é você para me dizer como viver? André já não se controlava e começou a chutar e jogar tudo que encontrava pelo caminho.
Ninguém pode me dizer o que devo fazer, entende? Ninguém. Ana entendeu perfeitamente que aquilo não era vida, mas sim um pesadelo constante. A infância deveria ser o período mais feliz na vida das crianças, e a aterrorizava pensar nas lembranças que seus filhos teriam. Ana balançou a cabeça para afastar os pensamentos tristes. Não, definitivamente tinha que mudar alguma coisa. Se não por ela, pelo menos por seus filhos e seu futuro. Decidiu ir ao advogado no dia seguinte para redigir um pedido de divórcio e solicitar a pensão alimentícia. Mas seus planos não se concretizariam. Da rua, ouviu-se um barulho. O alarme de um carro soava sem parar e ouviam-se gritos de pessoas. Ana decidiu ver o que estava acontecendo. Ao se debruçar na janela, viu que um grupo de pessoas havia se reunido embaixo de seu prédio, discutindo em voz alta. Depois de um tempo, chegaram ambulâncias e a polícia. Ana entendeu que algo fora do comum havia ocorrido, mas como nunca fora uma curiosa ociosa, afastou-se da janela, deixando que as autoridades competentes cuidassem do incidente. 5 minutos depois, alguém bateu à porta. Ana pensou que era seu marido voltando e abriu a porta sem olhar pelo olho mágico. Na soleira estava um policial. Boa noite. A senhora conhece André Alves? Perguntou o policial. Sim, é meu marido. O que ele fez? Respondeu Ana, desconcertada. A senhora deve nos acompanhar lá embaixo, explicou o policial. Perdão, mas do que se trata? Já é muito tarde, tenho crianças pequenas em casa e não posso deixá-las sozinhas. Peça a algum vizinho que cuide das crianças. Não vai demorar muito, mas precisamos completar o procedimento. Acredite, é muito importante. A esta hora já não posso pedir a ninguém que fique com as crianças. Se não vai demorar muito, só vou avisar as crianças que voltarei logo. Por favor, vamos terminar isso rapidamente, pois não entendo para que precisam de mim, disse Ana, fechando apressadamente a porta com a chave. Ela desceu junto com os policiais até a rua. Em frente ao prédio havia uma ambulância e, apesar do horário, alguns vizinhos estavam reunidos, olhando-a estranhamente e sussurrando. Ao se aproximar, Ana viu uma grande mancha marrom no chão que não estava lá durante o dia. A porta traseira da ambulância estava aberta e no interior havia uma maca com algo grande coberto por um lençol branco. Agora procederemos à identificação. Os vizinhos já deram declarações, mas precisamos de um familiar para confirmar a identidade antes de levar o corpo para o necrotério, informou o policial sem rodeios. Que corpo? Não entendeu Ana, mas seu coração começou a bater forte e um pressentimento de algo terrível a invadiu, como se uma grande sombra ameaçadora pairasse sobre ela. Os paramédicos retiraram o lençol e o policial levou Ana para mais perto do interior da ambulância. Ali, em uma maca, jazia uma figura que mal parecia humana. No lugar do rosto havia uma massa sanguinolenta. Ana começou a entender de onde vinha a mancha marrom que tinha visto em frente ao prédio, mas ainda não compreendia por que lhe mostravam aquilo. Olhava com horror para o corpo sem vida que, pela roupa, parecia ser de um homem. De repente, seu olhar se deteve em um detalhe familiar. A calça jeans estava remendada na parte inferior e, naquela posição, via-se que havia sido costurada à mão. Os pontos eram ordenados, feitos com linha azul, exceto os últimos, que estavam feitos com linha branca, como se a pessoa que os havia costurado tivesse ficado sem linha da cor adequada e tivesse usado o que tinha à mão para terminar o trabalho. Ana lembrou que recentemente havia remendado as calças de seu marido da mesma maneira e que tinha ficado sem linha azul. Já era tarde para ir à loja, então fez alguns pontos com linha branca e depois se esqueceu de refazê-los. Um pensamento terrível cruzou sua mente. E se não fosse uma coincidência? Que probabilidade havia de que aqueles pontos brancos sobre azul não só se parecessem, mas fossem os mesmos? Ana começou a examinar atentamente as roupas do homem morto. Não só os pontos eram iguais, as calças também eram. A camisa esportiva, que provavelmente tinha sido branca, agora tinha um tom cinza rosado devido ao sangue misturado com a sujeira da rua. Por isso, no início, Ana não percebeu que o homem diante dela usava as mesmas roupas que seu marido quando saiu de casa naquela noite. Os cabelos de Ana se arrepiaram. A senhora reconhece esta pessoa? Ouviu de algum lugar distante, como se fosse através da água, a voz do policial. Não, não pode ser, murmurava Ana.
Senhora, insistiu o policial com mais força, a senhora pode identificar esta pessoa ou precisamos procurar outros familiares? Se não, teremos que fazê-lo no necrotério. O que querem de mim? Gritou Ana de repente. Para que devo identificar este homem? Seus vizinhos disseram que viram seu marido subir no telhado deste prédio e pular. Não puderam ajudá-lo e chamaram a ambulância, que por sua vez avisou a polícia. Os vizinhos afirmam que o falecido é seu marido. A senhora confirma? Perguntou severamente o policial, claramente cansado de repetir as mesmas perguntas. Só então Ana compreendeu o que havia acontecido. André, depois de brigar com ela, não foi se acalmar no bar mais próximo como costumava fazer. Desta vez, realmente tinha tido o suficiente e decidiu pôr fim à sua vida. Este homem, incapaz de controlar suas emoções e desejos, novamente não pôde enfrentar um desafio e escolheu o caminho de menor resistência. O que não nos mata nos torna mais fortes, lembrou de repente Ana. Senhora, a senhora está atrasando a nós e aos paramédicos, começou a se irritar o policial. Eles ainda têm que levar o corpo para o necrotério. Se a senhora não pode ou não está em condições de identificar esta pessoa, diga, e não nos faça perder tempo. Pergunto pela última vez, a senhora reconhece este homem morto ou não? Não posso dizer com certeza porque não dá para ver o rosto, mas as roupas se parecem muito com as que meu marido usava esta noite quando saiu de casa, respondeu com uma voz abafada. Bem, se nenhum familiar o identificar, teremos que fazer um teste genético para a identificação. Por favor, assine aqui. Estas são suas declarações. Ana assinou o documento que o policial lhe entregou sem sequer lê-lo. A ambulância e a polícia foram embora, e os vizinhos se dispersaram sem ousar se aproximar da viúva. Após o ocorrido, expressar condolências a alguém que duvidava que o homem morto fosse realmente seu marido teria sido, no mínimo, estranho. Ana ficou sozinha na rua mal iluminada. O vento açoitava seu cabelo apressadamente preso em um rabo de cavalo. As mechas soltas caíam sobre seu rosto e entravam em seus olhos. Ana não tentou afastá-las porque seu corpo se sentia estranhamente fraco e não a obedecia. Só então se deu conta de que estava completamente sozinha com duas crianças pequenas a seu encargo. Seu marido, por mais problemático que fosse, ao menos criava a ilusão de ser um suporte para a família. E agora não tinha nem mesmo essa formalidade de um carimbo no passaporte. E as crianças? Como dizer a elas que seu pai nunca mais voltaria? Ana decidiu não dizer nada por enquanto. Eram pequenos demais para lidar com uma notícia assim. Precisava pensar em como suavizar o golpe. Mas os problemas não terminaram aí. Enquanto Ana pensava em como comunicar a morte do pai às crianças, os credores ficaram sabendo da morte do devedor e recorreram aos tribunais para reclamar a dívida. Olá, é a senhora Ana Alves. Sou um funcionário do Banco Absoluto. Ligo para informá-la que somos obrigados a recorrer aos tribunais para reclamar a dívida de seu marido, com a senhora como herdeira de primeira linha. Além disso, solicitaremos que se reconheça parte da dívida como sua, já que as dívidas também são bens comuns do casal. Mas eu ainda não aceitei herança e nunca dei meu consentimento para os numerosos empréstimos que meu marido fez. Na verdade, sempre fui categoricamente contra, tentou explicar Ana. Mas a senhora também utilizou esses fundos emprestados, não é? Seu marido não os gastou em necessidades familiares? Não, meu marido era um ludopata e pedia empréstimos para pagar suas dívidas de jogo e fazer novas apostas. Entendo sua situação, mas lamentavelmente não podemos retirar a ação. Vamos levar seu caso ao tribunal. Se a senhora tiver alguma prova, poderá tentar defender sua posição. E o que devo fazer agora? Enviamos uma cópia da ação por correio. Aguarde mais notificações do tribunal. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Obrigada, entendo. Todas as dívidas de seu marido, que covardemente tirou a própria vida para não enfrentar os problemas que havia causado, caíram de uma vez sobre a pobre Ana. Suas contas bancárias e cartões foram bloqueados, até mesmo o cartão em que recebia os benefícios infantis foi bloqueado. Agora, ela tinha que apresentar um pedido ao juiz para suspender as medidas restritivas desse cartão, para que o banco, por ordem do oficial de justiça, não deduzisse os pagamentos.
Falando com o oficial de justiça, Ana descobriu que o banco onde havia sido contratado o financiamento também havia entrado com uma ação e exigia a apreensão do bem hipotecado, o apartamento de 2 quartos onde morava com seus filhos. O oficial lhe disse que a prática judicial não favorecia os devedores em tais casos e que teriam que encontrar outro lugar para morar, já que todos os fundos arrecadados iriam para cobrir a dívida com o banco. Assim, Ana ficou sem seu único lar e teve que ir morar com seus filhos na pequena residência de seu pai idoso. Na apertada, mas sem ressentimentos, respondeu Bernardo Vieira, o pai de Ana, quando ela apareceu uma noite na porta de seu apartamento de solteiro com uma mala e 2 crianças pequenas. Pai, não temos para onde ir. Vamos morar aqui até que eu encontre um lugar de aluguel mais barato, garantiu Ana. Ana, e como você pensa em alugar agora? Você viu os preços dos apartamentos? Perguntou seu pai. Hoje em dia, todos se lançam a investir em imóveis e em ouro. Os tempos são tão instáveis que as pessoas buscam algo mais seguro, e o ouro e os imóveis são eternos. Assim, Ana e seus filhos se mudaram para o apartamento de Bernardo Vieira. Para Ana, isso tinha um benefício óbvio: o avô buscava as crianças na creche e cuidava delas até que ela voltasse. A companhia de seus netos também beneficiava Bernardo Vieira. Ele gostava de conversar com os pequenos, responder às suas numerosas perguntas e ler-lhes contos. Vovô, leia um conto para nós, pediam em uníssono as crianças todas as noites, trazendo um de seus livros infantis. Bem, crianças, que conto vocês querem ouvir hoje? Perguntava Bernardo Vieira, sorrindo, o que fazia com que se formassem rugas ao redor de seus olhos. Vovô, leia algo sobre super-heróis, por favor, por favor, por favor, começou a implorar Augusto. Não quero o conto da princesa e a ervilha, replicou Elisa. Sempre com suas princesas, já estou cansado. Que sejam super-heróis, protestou Augusto. Não serão princesas, insistiu Elisa, franzindo a testa. Bem, crianças, não briguem. Vou contar um conto que tenha tanto super-heróis quanto princesas, tentou conciliar os ânimos o avô. Isso não existe, objetou Augusto. Os super-heróis não se juntam com princesas porque elas são muito chatas e sempre usam vestidos incômodos e volumosos. Os super-heróis estão sempre salvando todo mundo e correm ou voam rápido em seus trajes especiais. Há um conto onde se encontram uma princesa, um cavaleiro e super-heróis, afirmou Bernardo Vieira com um sorriso satisfeito. Querem ouvi-lo? Sim, gritaram as crianças, antecipando outra história maravilhosa. Então, começou o avô, o moleiro deixou a seus 3 filhos como herança um moinho, um burro e um gato. O mais velho recebeu o moinho, o do meio o burro, e o mais novo o gato. O irmão mais novo estava inconsolável, tinha recebido uma herança miserável. E onde estão os super-heróis e as princesas? Protestou Augusto. Isso parece um zoológico. Neto, escute atentamente o conto e não me interrompa, disse Bernardo Vieira com reprovação. Acredite, no final você entenderá tudo e encontrará tanto a princesa quanto o super-herói. Os heróis nem sempre têm que ser humanos. E se eu tiver que responder constantemente às suas perguntas, posso perder o fio da meada e você não entenderá quem foi o verdadeiro super-herói neste conto. As crianças adoravam ficar com o avô porque agora ele passava todo o seu tempo livre com elas, enquanto antes só podiam ficar em seu quarto tentando não cruzar o caminho do pai. Ana era grata a seu pai por sua ajuda e apoio. Para resolver seus problemas financeiros, Ana conseguiu um trabalho noturno em uma clínica particular. Logo, um paciente gravemente enfermo foi internado lá. Levaram-no para a unidade de cuidados paliativos, onde ficam os pacientes terminais. Ana ia lá para colocar soros e aplicar injeções. Diferente dos outros pacientes do hospício, o novo paciente, Bruno Gomes, estava sempre surpreendentemente alegre e emitia uma energia positiva, apesar do terrível diagnóstico que, no seu caso, era mais uma sentença do que uma esperança de tratamento. Ana compreendia perfeitamente que não se internava em um hospício sem motivo, por isso sempre tentava animar os pacientes, dando-lhes ao menos um raio de luz na escuridão que os rodeava. Assim, ao chegar ao quarto, a primeira coisa que fazia era abrir as cortinas para deixar entrar os suaves raios de sol. Ana sabia por experiência que a falta de luz solar só piorava o estado de ânimo. Aqui vem Ana trazendo luz consigo, saudou em tom de brincadeira Bruno Gomes. O que diz, senhor Gomes? Só abri as cortinas, respondeu Ana sorrindo.
Ana, quantas vezes já pedi que me chame simplesmente de Bruno? Notou o paciente com um leve tom de aborrecimento. Ana estava impressionada com este homem que, apesar de sua doença em estágio terminal, mantinha-se otimista, sempre fazia piadas e era gentil com todos ao seu redor. Isso gerava respeito e simpatia por ele. Bruno, como você consegue se manter tão alegre e amável apesar da cruel sorte que lhe coube? Perguntou-lhe Ana um dia. Ana, a vida é curta demais para gastá-la com ressentimentos e brigas, respondeu Gomes. Dessa vez, pela primeira vez desde que estava no hospício, Ana detectou um tom de tristeza em sua voz. Você nunca se zanga com ninguém, surpreendeu-se Ana. O perdão é a chave da felicidade e da liberdade das emoções negativas. Se você guarda rancor contra aqueles que te machucaram, essas pedras em sua alma te impedirão de viver uma vida feliz. Te pesarão como uma carga, impedindo-te de levantar a cabeça para ver o quão belo é este mundo. Assim caminham os ressentidos com o mundo, carregando pedras em seus corações e pesadas rochas em suas costas. E para que vou carregar pedras também? Já tenho problemas suficientes sem elas. Então, prefiro andar leve, explicou Bruno. Só você pode explicar coisas tão complexas de maneira tão simples, disse Ana com admiração. Logo Ana percebeu que, apesar da diferença de idade, Bruno Gomes despertava nela uma incrível simpatia. Ele estava cheio de sabedoria e tinha uma espécie de força interior e encanto que o tornavam atraente, mesmo em seu estado físico atual. Entre eles surgiu uma forte amizade. Com o tempo, ambos compreenderam que desejavam algo mais dessa relação, mas não era possível. Ana estava completamente desesperada. Entendia perfeitamente que o homem de seus sonhos só estava vivendo seus últimos dias. Ana, eu daria qualquer coisa nesta vida para ter te conhecido pelo menos 5 anos atrás, disse-lhe Bruno um dia. Por esses 5 anos de vida feliz, sacrificaria qualquer coisa. Então não me importaria morrer agora, porque teria pela frente 5 anos de felicidade. E assim, me dói o dobro deixar este mundo agora. Bruno, se você soubesse em que situação me encontro agora, disse Ana entre soluços, enquanto torcia as mãos em desespero. Não se preocupe, tentou consolá-la Bruno. Por que você está me enterrando em vida? Viverei tanto quanto Deus me permitir, e todos esses dias serão nossos, e ninguém poderá tirá-los de nós. E o que há da sua esposa? Surpreendeu-se Ana. Essa mulher se tornou uma completa estranha para mim há muito tempo, respondeu Bruno. A única coisa que nos une é o carimbo no passaporte, e acredite, só meu estado atual me impede de me divorciar dela. No entanto, a esposa de Bruno, Carolina, não pensava o mesmo. Ela o visitava de vez em quando, mas só para manter as aparências e evitar fofocas entre seus conhecidos. Um dia, quando Carolina Gomes chegou mais uma vez de visita, Ana estava em seu turno recolhendo os soros usados no hospício após os procedimentos. Ao passar pela sala dos médicos, ouviu uma voz familiar. Seu ouvido não a enganava, era Carolina conversando com um dos médicos, Constâncio Guimarães. Não lhe peço muito, meu marido já está com um pé na cova. Sofre de dores intensas. Isso não é vida, é uma tortura. Só me facilite o certificado de óbito, disse Carolina. Isso já cheira a vários crimes, respondeu o médico. Bom, é perfeito que seja o senhor quem faça esse certificado, comentou a mulher. Assim poderá se assegurar de que tudo esteja em ordem. Eu serei a única parente próxima e pode ficar tranquilo, não terei nenhuma queixa contra o senhor. Ao contrário, ficarei muito agradecida. E sei agradecer bem às pessoas. Não é questão de agradecimento, continuou resistindo o doutor, embora com menos firmeza. Há princípios morais. Também não quero carregar com um pecado. Ah, deixe essas filosofias para outro, disse Carolina. Como se o senhor pensasse ir para o céu. Há que pensar no presente real, não em um futuro ilusório. Neste presente, vivendo com princípios não se pode comer. Então, deixe de fazer tolices. Não estou lhe propondo roubar um banco. Só precisa mudar a dose dos analgésicos prescritos por uma mais forte. Estou cansada de esperar que meu marido morra. Quero receber a herança. Este avarento guardou seu ouro a vida toda, sempre economizando em mim. Mas tem uma fortuna suficiente para compartilhar com o senhor. Assim, Ana descobriu acidentalmente que Bruno era incrivelmente rico e que sua esposa planejava matá-lo com as mãos de outro.
Ana não podia permitir que o plano dessa mulher astuta se concretizasse, por isso dirigiu-se imediatamente ao quarto de Gomes. Bruno, tenho que te contar algo, mas por favor, leve a sério, começou Ana, alterada. Ana, o que aconteceu? Por que você está tão pálida? Preocupou-se Bruno. Acabei de ouvir acidentalmente uma conversa entre sua esposa e nosso patologista. Carolina estava pedindo a ele que mudasse sua dose de analgésicos por uma mais alta. Bruno, entende o que isso significa? Querem te matar. Bem, todos morremos cedo ou tarde, e claramente não vim aqui de férias, respondeu Gomes, quase sem interesse. Mas sua esposa falava da herança. Quer fazer isso não por boas razões, mas para obter seu patrimônio mais rápido. Uma coisa é quando as pessoas querem aliviar o sofrimento de seus entes queridos, e outra muito diferente é se o fazem para seu próprio benefício. São coisas completamente diferentes, disse Ana, indignada. Sim, a situação não é agradável, disse Bruno, pensativo. Não planejava morrer tão rápido, especialmente agora que você apareceu na minha vida. Então, nossos desejos claramente não coincidem. E o que vamos fazer? Perguntou-lhe Ana. Se o inimigo passou ao ataque, precisamos de medidas defensivas. E ainda melhor será se desenvolvermos um plano de contra-ataque. Tudo ficará bem, Ana. Prometo a você. Para não perder a substituição de medicamentos, Ana tirou uma licença sem vencimento no hospital municipal onde trabalhava e temporariamente mudou para um horário diurno na clínica particular. Desde então, Ana começou a vir todos os dias ao hospício e a revisar pessoalmente o sistema de administração de medicamentos de Gomes. Sua licença estava prestes a terminar e ela começou a temer que os criminosos executassem seu plano quando ela não estivesse de plantão. Mas a providência não estava do seu lado. À tarde, Ana notou que o patologista se dirigia à sala de procedimentos. Ana o seguiu e o viu trocar as ampolas já preparadas para o sistema de cada paciente. A ideia era que a enfermeira não revisasse as ampolas previamente preparadas para o paciente e simplesmente enchesse o sistema com elas. Ana, contendo a respiração, ficou perto da sala de procedimentos, escondida em um canto. Assim que o patologista saiu do hospício, ela entrou na sala de procedimentos e substituiu as ampolas pelas que correspondiam a Gomes segundo a prescrição do médico. Ana mesma levou e colocou o soro em Bruno, decidindo supervisionar todo o processo até o final. Bruno, isso ia acontecer hoje, sussurrou Ana, aproximando-se da cama do hospital de Bruno. Veio o patologista e já tinha trocado as ampolas, mas eu as devolvi ao seu lugar. Obrigado, Ana, agradeceu Gomes à sua salvadora e olhou para ela com amor e ternura. O que eu faria sem você? Depois que os medicamentos no soro terminaram, Bruno fingiu estar morto. Ana desconectou todos os sistemas e correu para buscar os médicos, onde também estava o patologista, que casualmente tinha vindo conversar com o médico de plantão, Daniel Dias Araújo. Doutor Araújo, o senhor precisava de alguma coisa? Perguntou-lhe o médico de plantão quando ela entrou correndo na sala com cara de assustada. O paciente deixou de mostrar sinais vitais depois do soro com o analgésico, soltou ela com um medo fingido. Que paciente? Perguntou Daniel Dias. O do quarto 6, Gomes, especificou Ana. O médico correu para o quarto, seguido pelo patologista, que foi como por simples curiosidade. Ao ver o corpo sem vida do paciente Gomes e conhecendo seu diagnóstico, Daniel Dias não se incomodou em verificar seus sinais vitais e imediatamente ordenou transferir o corpo para o necrotério. Constâncio Guimarães chegou bem na hora, notou o médico de plantão. Nosso paciente se transfere para o seu departamento. Agora é seu cliente. Sim, bem, todos os seus pacientes serão nossos clientes algum dia, concluiu o patologista e se dirigiu ao seu departamento. Os maqueiros transferiram Gomes para o necrotério. Dado que já era o final do dia de trabalho, Constâncio Guimarães decidiu adiar a autópsia até amanhã para não mostrar pressa demais neste assunto. À noite, Ana se esgueirou para o necrotério. Ana, já estava me assustando. Pensei que não viria e teria que tentar sair daqui sozinho, exclamou Bruno ao vê-la. Bruno, como eu poderia deixá-lo aqui entre os mortos e neste frio? Perguntou Ana, um pouco aborrecida. Ana, temos que tentar colocar outro corpo no meu lugar. Caso contrário, todo o nosso plano fracassará. Amanhã de manhã, para levar a cabo nosso plano, minha esposa deve estar certa de que morri, até que eu decida desiludi-la.
E o que vamos fazer? Perguntou Ana. Os familiares perceberão a falta de um corpo imediatamente quando vierem buscá-lo para o funeral. E quem nos garante que isso não acontecerá amanhã de manhã? Então também nos descobrirão. Sim, usar cadáveres identificados não é uma opção. Ana, por favor, veja se há corpos aqui que não tenham nome na etiqueta, só um número atribuído na entrada. Ana começou a examinar atentamente as etiquetas nos pés dos defuntos. Não era uma tarefa agradável, mas entendia que a vida de seu amado estava em jogo e estava disposta a fazer o que fosse necessário por ele. Depois de revisar quase toda a sala, Ana já havia perdido a esperança de encontrar um corpo não identificado. Por sorte, finalmente encontrou um adequado. Além disso, estava perto da mesa onde jazia Gomes. Ana havia trazido previamente uma cadeira de rodas para Bruno. Ela colocou o cadáver na cadeira de rodas e o levou para a mesa necessária. Entre os dois, com esforço, colocaram um corpo não identificado no lugar de Bruno, trocaram a etiqueta da perna de Gomes e Ana levou a etiqueta do outro cadáver, por precaução. Depois, sentou Bruno na cadeira de rodas e o tirou do complexo hospitalar. Na parada perto do parque, os esperava um táxi que Ana havia chamado com antecedência. Levou Bruno para outra clínica com um departamento de cuidados paliativos, onde trabalhava sua amiga. Oi, Cristina, cumprimentou Ana sua antiga colega. Este é o paciente que precisa de cuidados paliativos e não tem ninguém que cuide dele. Pagaremos tudo, mas um pouco mais tarde. Temos uma situação desagradável. Bruno resolverá isso e o pagamento será feito imediatamente. Não se preocupe com isso, respondeu Cristina. Oi, Ana. Não se preocupe, o registraremos um pouco mais tarde e enviaremos a fatura pelos serviços prestados. Então, está tudo bem. Bruno, te visitarei todos os dias depois do trabalho. Mas agora tenho que ir embora. Você sabe, tenho 2 crianças pequenas e, provavelmente, meu pai já está preocupado, começou a se desculpar Ana. Ana, entendo perfeitamente. Vá com as crianças. Tenho certeza de que fico em boas mãos, respondeu Gomes e piscou um olho para Cristina. Na manhã seguinte, Carolina chegou correndo à clínica assim que abriu. Já haviam informado sobre a morte de seu marido e ela queria obter o certificado do necrotério o quanto antes para começar a tramitar a herança. Depois de obter o certificado, foi ver o patologista para entregar a prometida gratificação. Constâncio Guimarães, bom dia. Aceite meu mais sincero agradecimento pelo excelente trabalho realizado, disse Carolina com um sorriso meloso e, levantando um dos papéis sobre a mesa do patologista, colocou ali um envelope grosso, cobrindo-o cuidadosamente com o documento. Bom dia. Espero que esteja suficientemente agradecida por um assunto tão delicado, comentou o patologista. Não quereria arriscar tanto por um simples agradecimento. Pode dar uma olhada na carta de agradecimento e se convencer pessoalmente da magnitude da minha generosidade, viu Carolina. E da minha parte, espero não ter problemas mais adiante e não me arrepender da minha generosidade. Tudo está feito da melhor maneira, assegurou Constâncio Guimarães. O documento é oficial, registrado em nosso sistema e aparece na base de dados. Se alguém quiser verificar, verá que tudo está em ordem. E recomendo que cremem o corpo, para que se mais tarde surgirem perguntas, não haja nada para comprovar. Viu? E o senhor estava preocupado. Pode trabalhar excelentemente quando quer. Levarei em conta suas recomendações. Obrigada novamente. Adeus. Espero que não tenhamos que nos cruzar de novo. Para ambos, será melhor que os demais pensem que não nos conhecemos pessoalmente. Seguindo a ordem da desconsolada viúva, o corpo que ficava no necrotério foi cremado. Satisfeita com o resultado, Carolina, após receber o atestado de óbito, foi imediatamente ao tabelião para averiguar que outros documentos precisava preparar para iniciar o processo de herança. Helena, bom dia. Meu marido faleceu há alguns dias. Sou a única herdeira e vim perguntar que documentos preciso preparar para gerir a herança. Bom dia. Para começar, preciso ver o original do atestado de óbito e os documentos que comprovem o grau de parentesco com o falecido, além de estabelecer o último local de residência do de cujos. A senhora tem o atestado de óbito consigo? Ainda não o recebi, mas tenho a certidão de óbito. Isso não é suficiente? Perguntou Carolina.
Além disso, não há outros herdeiros além de mim. Não, a certidão de óbito só confirma o fato biológico da morte de uma pessoa, respondeu a tabeliã com leve irritação. Legalmente, precisamos do atestado de óbito. Este documento faz parte da lista obrigatória de documentos para iniciar o processo de herança. Sem ele, a senhora não poderá tramitar a herança. Além disso, a ausência de outros herdeiros deve ser verificada. Para isso, inicia-se um processo de sucessão, dentro do qual são realizados procedimentos especiais. E quanto tempo isso levará? Perguntou Carolina, decepcionada. Segundo as regras gerais, o certificado de direito à herança é emitido não antes de 6 meses após a morte do de cujos. Mas pode ser emitido antes se houver dados confiáveis de que não há outros herdeiros com direito a herdar ou parte da herança, além das pessoas que solicitaram a emissão do certificado, respondeu a tabeliã. A senhora tem tais confirmações confiáveis da ausência de outros herdeiros? Não que eu saiba, respondeu a visitante, desconcertada. Então não há base para reduzir o prazo geral de emissão do certificado. Mas meu falecido marido e eu não temos filhos, e os pais dele faleceram há tempos. Até onde sei, os primeiros a herdar são os filhos, os pais e a esposa, replicou Carolina. E a senhora pode confirmar de maneira confiável que seu marido não tem filhos fora do casamento? Contestou Helena Dias. O quê? Tenho que trazer certificados de todas as mães dizendo que seus filhos não foram concebidos pelo meu marido? Isso é um completo absurdo, exclamou a recém-viúva, cansada de manter as aparências. E é ainda mais absurdo tentar tramitar uma herança por antecipação, antes da morte do de cujos, declarou de repente um novo visitante que interrompeu a conversa. Carolina pensou que estava sendo atacada por alucinações auditivas, já que teria jurado que a voz do homem que se intrometera sem tato em sua conversa com a tabeliã soava muito como a de seu falecido marido. Carolina se virou com a esperança de dissipar suas dúvidas e ficou paralisada de horror. Na porta, sentado majestosamente em uma cadeira de rodas, estava seu marido ressuscitado. Carolina, embora não fosse verdadeiramente religiosa, se persignou, por via das dúvidas. Isso não pode ser, exclamou em estado de choque. Você está morto. Eu mesma vi como te cremavam. Bem, quem sabe o que terá aparecido para você, querida esposa, respondeu Bruno Gomes, sorrindo. Sempre gostou de tomar seus desejos por realidade. Mas eu tenho um certificado da sua morte, replicou Carolina. Também imaginei isso. E como você se arranjou para conseguir um atestado de óbito falso para tentar ilegalmente se apoderar dos meus bens? Isso é algo que você terá que explicar ao investigador, declarou Bruno sem rodeios. Mas não se preocupe, não apresentarei uma denúncia policial se você não fizer nenhum movimento e aceitar minhas condições para o divórcio. Então, se você se comportar bem, não receberá uma intimação. Você se fez passar por morto? Como conseguiu enganar os médicos? Gritou Carolina. Isso é o único que te preocupa neste momento? Respondeu Bruno com um sorriso irônico. Perdoe-me por não cumprir com suas expectativas e não morrer por uma overdose de medicamentos como planejaram você e o patologista. Oh, sinto muito, disse isso em voz alta? Terei que revelar todos os detalhes já que o mencionei. Seu pequeno segredo já não é um mistério para ninguém, e com uma ligação minhas autoridades começarão a interrogar testemunhas e seu cúmplice. A denúncia está pronta e nas mãos de uma pessoa de confiança na polícia. Está retendo-a por enquanto, mas se algo sair errado, prosseguirá. Você está blefando. Não tem nenhuma testemunha e nunca poderá provar que eu tive algo a ver com isso, gritou Carolina, enrubescendo de raiva. Me informaram que você tinha morrido, o que não é surpreendente dado seu diagnóstico. Dei a permissão para a cremação e recebi o atestado de óbito. Isso é tudo. Qualquer erro médico não é meu problema. Vai atribuir a um erro médico? Continue se enganando, ninguém te proíbe. Mas sobre meus bens, pode esquecer, já que vou me divorciar de você. E como temos um acordo pré-nupcial, após o divórcio só ficarão com você seus pertences pessoais. Também esqueça as joias, os casacos de pele e outros artigos de luxo comprados com meu dinheiro. Tenho documentos que provam que foram adquiridos com meus fundos enquanto você estava desempregada sem razão alguma. Não contribuiu para a formação dos bens do casal. Mas se você se comportar bem, te darei algo, concluiu Bruno. Não deixarei que isso fique assim, chorou Carolina. Verá,
contratarei o melhor advogado e tirarei tudo de você. Faça isso, contrate o melhor advogado. Você vai precisar muito, especialmente no processo penal. Então sugiro que não perca tempo e comece a procurar um agora mesmo. O tempo corre, poderiam ser suas últimas horas em liberdade. Então, devo ligar para meu contato ou você aceitará o divórcio nos meus termos? Carolina percebeu rapidamente que ter um atestado de óbito falso complicava enormemente sua situação. Se interrogassem o patologista que emitiu o certificado, ele não arcaria sozinho com a culpa e a delataria. As coisas não estavam a seu favor. Então, não lhe restava outra opção além das condições de seu marido. Era melhor ir embora com algo dos bens que ele lhe desse do que ficar sem nada e com antecedentes criminais na sua idade. Está bem, aceito. Mas por favor, ao menos me deixe um apartamento de um quarto em memória dos velhos tempos, suplicou Carolina. Hoje estou de bom humor, então não vou te jogar na rua. Embora você mereça, informou Bruno com reprovação. Vou te deixar um dos apartamentos de um quarto que alugo, mas eu escolherei qual. Então não reclame depois. Após a conversa com seu marido ressuscitado, Carolina correu ao escritório do patologista que havia emitido o atestado de óbito. Irrompeu em seu consultório sem cerimônias e começou a apresentar suas queixas desde a porta. Em que porão subterrâneo você obteve seu diploma? Gritou ela furiosa. E que você não fique doente, respondeu Constâncio Guimarães, surpreso pelo comportamento da visitante. Poderia começar explicando o que aconteceu antes de continuar manchando minha honra e dignidade? O que tem a ver meu diploma com isso? Se você tivesse um diploma de verdade, poderia distinguir uma pessoa viva de uma morta, gritou Carolina com raiva. Até agora ninguém reclamou, murmurou o patologista, desconcertado. Bem, parabéns então. Você me deu um atestado de óbito para o meu marido, me garantiu que ele havia falecido, e ele está mais vivo que nunca. Escute, senhora. Mesmo se tivéssemos nos equivocado ao constatar a morte, seu marido depois foi autopsiado e cremado. E depois de todos esses procedimentos, as pessoas geralmente não sobrevivem. Pelo menos foi isso que nos ensinaram na universidade e na residência. Portanto, seu marido está morto. Não entendo quais são suas queixas. Acabo de vir do tabelião, onde além de mim também chegou meu marido. Sim, sobreviveu à autópsia e à cremação, sabotou meus planos de herança e agora quer se divorciar de mim porque ficou sabendo das nossas manipulações com os analgésicos. A senhora tem certeza de que falava com seu marido? Perguntou Constâncio Guimarães, por via das dúvidas. Com quem você acha que eu estava falando? Carolina se alterou ainda mais. Não sei, o patologista deu de ombros. A situação é estressante, nem todos conseguem lidar bem com isso, e nesse estado pode-se imaginar qualquer coisa. Talvez sua consciência esteja te atormentando e o espírito do seu falecido marido veio te assustar. Você está zombando de mim ou realmente acredita nessa bobagem? Gritou Carolina. Do ponto de vista médico, isso se chama alucinações visuais e auditivas, constatou o patologista. Alguém mais além da senhora viu seu suposto marido falecido? Alguém pode confirmar suas palavras? Tudo isso aconteceu no escritório do tabelião. Meu marido foi visto por pelo menos 3 pessoas além de mim, o tabelião, seu assistente e a secretária. E você acha que todos tivemos as mesmas alucinações ao mesmo tempo? Isso é bastante provável em casos de psicose em massa, sugeriu Constâncio Guimarães. E você mesmo, há quanto tempo não vai ao psiquiatra? Perguntou Carolina. Com essas suposições e a qualidade do seu trabalho, não entendo como permitiram que você exercesse. Pare de bancar o idiota. Você não cumpriu sua parte do trato. Então me devolva o dinheiro que te paguei. Do que a senhora está falando? A senhora pagou pelos serviços de cremação e o serviço complementar segundo a tarifa estabelecida pelas autoridades municipais. O serviço foi realizado integralmente de acordo com a ata de recepção de trabalhos. A senhora não tinha nenhuma queixa naquele momento. Que tarifa, que nada. Estou falando da gratificação. Devolva-me imediatamente. Depois do divórcio com meu marido, vou precisar desse dinheiro. Não entendo do que a senhora está falando, o patologista fez uma expressão de surpresa. A senhora me agradeceu e disse obrigada. Como propõe que eu devolva esse obrigada? Pegue-o de volta se puder, não me importo.
Você está se fazendo de bobo ou realmente é um idiota? Estou falando da gratificação que me custou uma soma considerável. Você a recebeu em um envelope branco pelo trabalho realizado. E resultou que o trabalho não foi concluído, portanto não merece essa gratificação. Repito, não sei do que a senhora está falando. Não recebi nenhum envelope da senhora e não tínhamos nenhum acordo. Se a senhora acredita que fizemos um trato e que não cumpri com as condições, vá aos tribunais. Mas recomendo fortemente que primeiro obtenha um atestado de um psiquiatra. A senhora vai precisar de qualquer forma. Me despeço, tenho trabalho que não pode esperar. Que sem vergonha, murmurou Carolina entre dentes. Como a terra pode suportar pessoas como você? Da mesma maneira que suporta a senhora, lançou o patologista antes de ir embora. Bem, o mundo é pequeno. Com certeza nos cruzaremos de novo, gritou Carolina enquanto ele se afastava. Ela foi embora de mãos vazias, tendo desperdiçado suas últimas economias. O processo de divórcio ocorreu surpreendentemente rápido, já que nenhuma das partes tinha objeções e foi assinado um acordo de divisão de bens complementar ao contrato matrimonial. Como havia prometido, Gomes deixou para sua ex-esposa um pequeno apartamento em um dos bairros periféricos, longe do centro da cidade. Viver ali era possível, mas ela não poderia se dar ao luxo. Bruno, você escolheu de propósito a zona mais remota da cidade, não pôde evitar fazer um comentário sarcástico Carolina, tendo recebido sua cópia do acordo notarial. Carolina, se você continuar com essas atitudes, vou reconsiderar te dar sequer este apartamento. Ainda não saímos do escritório do tabelião, então cuide suas palavras. Na sua situação, você deveria ficar em silêncio. E não sei por que continuo suportando seu sarcasmo, mesmo me divorciando de você depois de tudo que você me fez. Claro, você é o nobre cavaleiro e eu sempre fui a verdadeira bruxa. Olhe só, não fui eu quem disse isso. Você mesma se dá conta de quem é quem, riu Gomes. A raposa também chorará lágrimas de crocodilo, querida. Você já as derramou. Você é a mesma raposa que agora paga por seus pecados. Ou já esqueceu como planejava me mandar para o outro mundo muito antes do tempo para ficar com a herança? Carolina não respondeu e apenas o olhou com ódio, entrefechando os olhos de raiva. Bruno olhou para ela e não reconheceu a mulher que uma vez lhe pareceu o par ideal. Em vez daquela garota interessante em todos os aspectos, agora havia uma criatura enfurecida, mal parecida com um ser humano. A Bruno pareceu que suas feições eram quase animais, como se estivesse vendo um chacal irritado ou um grande rato. Após finalizar os trâmites do divórcio e demais procedimentos, Bruno decidiu dar o que talvez fosse o último passo desesperado de sua vida. Ana, case-se comigo, propôs a mulher que estivera cuidando dele sem reclamar todo esse tempo. Bruno, você também é muito importante para mim, mas isso não está certo, vacilou Ana. O que há de errado nisso? Surpreendeu-se Bruno. Somos adultos responsáveis e livres de relacionamentos. O que nos impede de formalizar nossos sentimentos legalmente? Não posso fazer isso. Não sabemos quanto tempo te resta. Você acabou de se divorciar. Por que precisamos disso agora? Você já sabe perfeitamente como me sinto por você. Essas são apenas desculpas vazias, cortou Gomes. Quero me assegurar de que a mulher que conheci tão tarde tenha ao menos alguma segurança. Permita-me fazer isso por você, porque não posso prometer que viveremos muito tempo e felizes. Bruno olhou com olhos suplicantes e Ana não pôde resistir e dizer não. Assim, uma semana depois se casaram. Não houve vestido branco nem celebração, apenas se casaram e comemoraram o evento com um jantar romântico. Nunca em minha vida fui tão feliz como agora, compartilhou Bruno seus sentimentos com Ana. Não vou esconder, conheci muitas mulheres em meu caminho, mas todas elas foram aventuras passageiras e, depois de algumas semanas de convivência, eu perdi o interesse nelas. E sua esposa? Surpreendeu-se Ana. Com minha esposa não ficamos casados por tanto tempo. Nos conhecemos em um evento para o qual ambos fomos convidados por amigos em comum, começou a recordar Gomes. Carolina se mantinha à margem de todos e isso já chamou minha atenção. Me aproximei dela para descobrir por que não se relacionava com os demais e assim começamos a conversar. Naquele momento, me pareceu que com essa mulher se podia falar sobre qualquer assunto com facilidade. Foi isso que gostei nela.
e só depois, alguns anos de casados, percebi que ela só havia aprendido o superficial de vários campos do conhecimento e usava essa informação de maneira astuta. Mas se você aprofundava, já não se saía tão bem e começava a dizer tolices. E por que você não se divorciou dela então? Não sei, respondeu Bruno tristemente. Enquanto vivíamos juntos, me acostumei a ela e já não tinha muita vontade de mudar as coisas. E também não encontrei uma substituta digna. Até conhecer você. Não falemos de coisas tristes. Você também, pelo que sei, tem uma história triste de relacionamentos passados. Então nos ajudaremos a curar nossas feridas emocionais mutuamente. A propósito, você deve trazer seus filhos para morar comigo. Não é correto que vivam separados de sua mãe, mesmo que seja com o avô. Eles são muito tímidos, nem sei como reagirão, disse Ana. Mas tentarei. Para você, sempre estou disponível. E mesmo que tivesse compromissos marcados, atenderia você sem esperar. Bem, obrigado por isso, disse Bruno rindo. A atitude séria de Ana o fez rir. No dia seguinte, Ana trouxe as crianças para conhecer Bruno. As crianças logo se afeiçoaram a ele, mas o que mais gostaram foi do quarto infantil que ele havia preparado especialmente para elas. Havia muitos brinquedos e as camas tinham forma de personagens de desenhos animados. Crianças, Bruno quer dizer algo a vocês, disse sua mãe Elisa e Augusto. Bem, meninos e meninas, gostaram do quarto? Perguntou Bruno. Sim, gritaram as crianças em uníssono. Gostariam que fosse de vocês? Continuou perguntando Gomes. Sim, se isso for possível, responderam as crianças com sincera felicidade. Esta casa agora pertence à sua mãe. E isso significa que este quarto é de vocês, e o decoramos especialmente para vocês. As crianças aceitaram com alegria viver na casa de Bruno junto com sua mãe, já que haviam sonhado em ter um quarto assim. Em programas de televisão e desenhos animados frequentemente mostravam quartos infantis similares a esse, e agora seu sonho havia se tornado realidade. Ana estava imensamente grata a Bruno por ter conseguido fazer felizes não só ela, mas também seus filhos, embora eles fossem completamente estranhos para ele e ele não tivesse nenhuma obrigação de fazer algo por eles. Gomes não via assim. Ao preparar o quarto infantil, pensava principalmente na mulher que amava, porque se conseguisse fazer as crianças felizes, sua mãe também ficaria feliz. Deus não tinha dado filhos a Bruno, e agora ele sorria enquanto observava as crianças brincarem, que apesar da abundância de brinquedos em seu novo quarto, sempre brigavam por um em particular. Não o incomodavam os ruídos repentinos nem as vozes agudas das crianças. Pelo contrário, junto com esses sons, a própria vida havia entrado em seu lar. As crianças contagiavam a todos com sua inesgotável energia vital. Assim, uma semana se passou na feliz agitação da família Gomes. Nada pressagiava problemas naquela aparentemente normal noite de verão. Ana colocou as crianças para dormir e foi ao quarto de seu marido para lhe aplicar uma injeção de analgésico para a noite. Bruno estava deitado na cama com os olhos fechados e Ana pensou que já havia adormecido enquanto a esperava. Ela ficou com pena de acordá-lo, mas temia que ele se movesse durante o sono quando tentasse administrar o medicamento através do catéter em sua veia. Por isso, tocou suavemente sua mão e o chamou pelo nome. Bruno, acorde, querido. Precisamos aplicar a injeção de analgésico e depois você poderá voltar a dormir tranquilamente. Mas Gomes não reagiu de forma alguma. Embora normalmente dormisse muito levemente, Bruno não acordou nem com suas tentativas de sacudi-lo, nem com gritos. Ana não queria acreditar em suas suspeitas. Tentava ignorar o medo pegajoso que se instalava em sua alma. Mas após várias tentativas infrutíferas de acordar seu marido, finalmente decidiu verificar seu pulso. Não conseguia sentir as batidas do coração. Ana se deixou cair no chão ao lado da cama porque suas pernas já não a sustentavam. É isso, disse amargamente em voz alta. Que injustiça! Sofreu tanto, passou por tanta dor, e no momento da felicidade só lhe deram uma semana miserável. Só uma semana. Um nó na garganta, algo a oprimia por dentro e não lhe permitia respirar normalmente. As lágrimas começaram a brotar e as gotas salgadas rolaram por seu rosto. Ana tentou contê-las, mas algo em sua alma se quebrou e a viúva pela segunda vez já não pôde se controlar. Parecia como se uma represa tivesse se rompido.
E então as lágrimas começaram a fluir incontrolavelmente por seu rosto. Ana tremia e tinha calafrios. Abraçou os joelhos e, apoiando a cabeça neles, sacudia-se com soluços silenciosos. Ana não sabia quanto tempo havia passado. Para ela, o tempo havia parado junto com o coração de seu amado. Mas mesmo nesse estado, Ana entendia que tinha que fazer algo. Chamou uma ambulância para que certificassem a morte biológica e levassem o corpo de seu marido para o necrotério. E assim, ela voltava a ser viúva e teria que passar novamente por todos os procedimentos burocráticos para eliminar oficialmente um ente querido da vida social. Mas desta vez foi muito mais doloroso. A morte de Bruno foi uma grande perda para Ana, já que a princípio não podia imaginar sua vida sem a pessoa que amava. A desconsolada viúva não sabia o que fazer com sua dor durante muito tempo. Mas pouco a pouco começou a se recuperar, porque ainda lhe restava uma razão para viver: seus gêmeos. Por isso, Ana decidiu não se afundar na autodestruição e se render à sorte. Decidiu usar sua dor para ajudar outras pessoas. A maior parte da herança que recebeu após a morte de seu segundo marido foi transferida para um fundo de luta contra o câncer. Ana queria fazer todo o possível para ajudar aqueles que lutavam contra essa terrível doença. Graças à sua atividade e esforço, Ana se tornou a diretora da filial regional deste fundo em sua cidade. Trabalhava ativamente na arrecadação de fundos e na difusão de informações sobre o câncer. Diariamente, Ana falava com pessoas a quem haviam dado um diagnóstico terrível ou com seus entes queridos. E cada vez, Ana e sua equipe tinham que encontrar as palavras necessárias de apoio. Olá, nosso fundo se dedica a apoiar pessoas que enfrentam doenças oncológicas. Ajudamos quem está recebendo tratamento e seus entes queridos. Em que posso ajudar? Costumava dizer Ana aos visitantes. Bom dia, me diagnosticaram câncer de pulmão. Gostaria de receber ajuda do seu fundo. Não se desanime. Lembre-se de que o diagnóstico não é uma sentença. Já começou o tratamento? Sim, estou recebendo quimioterapia agora. Mas o tratamento é muito caro, então preciso de apoio financeiro. A decisão sobre a possibilidade de fornecer ajuda financeira é tomada pelo conselho do fundo. Para isso, deve apresentar uma solicitação correspondente e anexar documentos que confirmem seu diagnóstico, a necessidade de um tratamento caro, assim como a falta de capacidade financeira para pagá-lo você mesmo ou receber uma suspensão. Quanto tempo levará para tomar uma decisão? Tudo depende do número de solicitações que tenhamos recebido até esse momento, a quantidade de fundos disponíveis e outras condições relacionadas. Também se leva em conta o estágio da doença e a idade do solicitante. As crianças sempre têm prioridade. E se não aprovarem minha solicitação, já não poderei contar com nenhuma ajuda? Mesmo se a solicitação não for aprovada, podemos oferecer ajuda informativa e psicológica, assim como colocá-lo em contato com outras organizações que possam ajudar em sua situação. Entendo. Obrigado. Pode me contar mais sobre a ajuda que podem oferecer? Claro. Podemos fornecer informações detalhadas sobre sua doença, os métodos modernos de tratamento, os efeitos colaterais e como lidar com eles. Também oferecemos consultas com psicólogos e assistentes sociais que o ajudarão a se adaptar à sua nova situação de vida. Além disso, podemos colocá-lo em contato com outras organizações que possam oferecer ajuda financeira ou outro tipo de assistência. E como posso acessar esses serviços? Para começar, preencha um formulário. Pode fazê-lo em nosso escritório ou no site. Depois disso, entraremos em contato com você e combinaremos os próximos passos. O trabalho frutífero de Ana ajudou muitas pessoas a receberem a ajuda e o apoio necessários, e Ana encontrou um novo sentido na vida. Graças à sua atividade no fundo, usou sua dor não para se compadecer de si mesma constantemente, mas para ajudar outros a não experimentarem algo similar. Por fim, Ana Gomes também se despediu de sua vida passada, saldando todas as dívidas de seu irresponsável primeiro marido. O resto do dinheiro, ela transferiu para uma conta de poupança em nome de seus filhos até que eles completassem 18 anos. Esses fundos deveriam ajudar seus filhos a se estabelecerem quando alcançassem a maioridade, e Ana tinha a esperança de que